Senhor, muito obrigado por cada uma dessas crianças. Nós todos aqui somos responsáveis por eles, né? Por gerar no coraçãozinho deles, junto com a Alice, com as cooperadoras, um caminhar com Deus que será para sempre. E esse caminhar é construído tijolinho por tijolinho, através de cada administração, cada impartição, cada aula que eles participam. O reino é construído no coração deles de uma forma muito sólida e fundamentada. Então nós agradecemos a Deus por isso, abençoamos a Alice, que o Espírito Santo dirija você em tudo, né? Te dê a capacidade de alcançar o coração e o espírito de cada um deles, ministrando aquilo que o Espírito Santo quer falar ao coração deles nessa manhã com a ministração. Muito obrigado, viu, pela vida de vocês. Damos graças a Deus pela vida do Zé e da Tânia, por eles se disporem estar aqui nesta manhã, né, para ministrar a nós. Somos muito gratos. Cremos que o Espírito Santo foi quem nos trouxe aqui para falar o nosso coração. Então nós mantemos nosso coração muito sensível à voz do Espírito, né, que será ministrado através de você, Tânia, de vocês, hoje de manhã e à tarde vai vir também, né? Porção dobrada. Amém. Então, a vida deles aqui, né, só fazer um contexto, nós fomos lá visitá-los alguns fins de semana passados, tivemos uma tarde maravilhosa de comunhão à mesa, conversando muitas coisas, muitas histórias, né? Aí veio o desejo de trazê-los para cá para contar um pouco dessas histórias para nós, das viagens que eles fizeram, né? Foram para Israel, as experiências com o evangelismo. Então foi muito legal nossa comunhão, e daí veio essa ideia, né, de trazê-los aqui para o acampamento, nesse período aqui de Pentecostes, onde nós enfatizamos, né, o agir, o papel do Espírito Santo, né, os atos do Espírito Santo. A Bíblia fala dos apóstolos, mas são os atos do Espírito Santo, né, por meio dos apóstolos, na igreja primitiva. E aí foram experiências muito legais, né? Aí nós os chamamos para compartilhar conosco. E cremos que vai ser muito bom, né? E essa nossa amizade é de longa data, né? Longa data mesmo. Mais longa ali, menos longa aqui, né? Ele foi enxertado na família mais tarde, né? Mas foi bem aceito. Agregado. E aí eles contaram até do período que se conheceram, né? Eles se conheceram no presídio, né? Não que fossem apenados. É que cada hora de uma igreja Assembleia, igreja Nazarena, e eles iam fazer o trabalho evangelístico dentro do presídio. E lá no presídio, os grupos se encontraram, eles se conheceram, né? Aí o Zé gostou da Tânia, ficou uns 2, 3 anos correndo atrás dela, né? Até que ela finalmente caiu nos encantos do Zé. Na época ele tinha bastante cabelo, né? Eu vi a foto lá do casamento dele, né? Era cabeludo. Então tem essas histórias aí muito legais, né? Então imagina alguém nazareno, né? Conservador, alguém da Assembleia, né? Totalmente explosivo, aí, Espírito Santo e tal. Aí eles se encontram e tem que conciliar isso tudo. Pena que eles não vão poder ficar amanhã no nosso dia de ministração aos casais, senão vocês podiam contar essa história para nós, né? Mas vai ser muito bom nós aprendermos, né, com o Espírito Santo através deles. Damos graças a Deus por essa oportunidade, né? Sintam-se muito amados, muito queridos, né? E é uma alegria saber que nós fazemos parte de um corpo que é único, de uma família que é única, e somos templos, um único templo do Espírito Santo. Que alegria, né? Mas eu fiquei pensando nessa questão de missões, que a gente conversou, e tem um texto básico de missões que ele intitulava a Grande Comissão, já lá em Mateus 28. Ali uma imagem, porque eu fiquei pensando em como Deus vê as nações da terra, né? E antes de falar de definição, de Mateus 28, seja qual for, há uma coisa que existe antes, que existe desde a eternidade juntamente com Deus, faz parte da natureza de Deus. E a teologia
teologia criou um nome para poder estudar essa característica da natureza de Deus. E foi cunhada uma expressão em latim, que é o missio Dei. Ou seja, ao pé da letra seria a missão de Deus. Né? Por quê? Porque está no coração de Deus alcançar todos os povos, todas as nações da terra. Assim como Ele permitiu a criação, a divisão de línguas, diferenças étnicas, culturais, assim também Ele quer que todos esses povos sejam alcançados. Então, ao longo da linha do Antigo Testamento, nós vamos ver o agir, o manifestar de Deus sempre claro, no desejo de ir em direção ao homem, de mostrar quem Ele é, de se revelar ao homem, de mostrar que Ele é Deus de amor, que Ele quer salvar. Então, esse missio Dei é essa missão de Deus sempre tentando buscar resgatar a humanidade. E a gente sabe, né, estudando o Antigo Testamento, que um dos personagens que mais Deus tentou usar para se revelar às outras nações foi o povo de Israel. Mas Israel era um pessoal meio de cabeça dura, meio fechadinho, e eles achavam que Deus era só para eles, não era para repartir com os outros, não. Deus é só nosso, vamos guardar Ele aqui, bem fechadinho, vamos ficar aqui no nosso quadradinho, não vamos repartir com ninguém. O problema deles, eles são gentios, né? Era muito assim que o judeu pensava. E aí a gente sabe que Deus olhou e falou: bom, não está dando muito certo desse jeito, esse pessoal não está cumprindo o que eu quero, né? Eles não estão buscando os povos, eles estão afastando. Por quê? O gentio daquele tempo, para poder se converter, poder cultuar o Deus verdadeiro, ele tinha que cumprir uma série de ritos que a gente sabe que o judaísmo estabelecia. Isso dificultava. O gentio vinha de uma outra cultura, de uma outra cabeça. Então, como fazer aquelas pessoas entenderem? Deus falou: bom, eu vou ter que dar uma mudada na história aqui. E aí é onde Jesus vem na plenitude dos tempos para tornar esse acesso, digamos assim, livre, liberado para todos os povos, para quem quisesse, sem mais aqueles ritos, aquelas coisas difíceis de compreender, que eram todo o ritual levítico, as coisas das lavagens, dos banhos, das comidas, tudo aquilo que o judeu praticava com tanto esmero, com tanto zelo, mas que só eles que conseguiram de fato entender. Então vamos lá, vamos pensar um pouquinho nessa passagem de Mateus, né, que é a chamada grande comissão, e eu coloquei numa versão aqui da NVT. Jesus se aproximou deles e disse: toda a autoridade no céu e na terra me foi dada, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Estamos aqui, como já foi falado um pouco, para pensar nesse período do Pentecostes. Então, sem o Espírito Santo, a gente não pode fazer nada nem batizar as pessoas. E nesse ensino, então, a fazer novos discípulos, a obedecer as ordens que eu dei a eles, e se lembrar, tarefa a fazer, o santificar é o interior. Agora, tarefa que se exteriorize, que se mostre, é essa. É fazer discípulos, é falar de Jesus. E, em consequência disso, as pessoas vão sendo batizadas. É o que vocês estão fazendo aqui. O que nós estamos fazendo aqui. Nós fomos um dia acrescentados à família do Senhor, passamos pelo batismo, estamos aqui passando pelo nosso discipulado. Só vai lá para a glória, porque aqui a gente não termina. A gente está sempre aprendendo. E aí a outra questão é, aqui há a autoridade clara do Senhor Jesus, que ele começa no versículo dizendo: me foi dada a autoridade. Então, toda a autoridade. Às vezes a gente se preocupa: eu não sei falar de Jesus, mas como é que eu vou fazer? Mas por que eu tenho que ir? Aqueles questionamentos que passam na nossa cabeça, natural. Mas ele recebeu toda a autoridade e ele transfere a nós, através do Espírito Santo, essa
autoridade. Então a gente não tem muito que, eu não sei falar, não tem muito que se preocupar. No que eu vou falar, de que jeito que eu vou falar, eu não sei falar direito, eu sou tímido, né? Eu não sei conversar muito, eu não sei puxar papo, aquelas coisas que a gente fala. Né? E o ir? O chamado é de se movimentar, né? Vamos colocar na palavrinha aqui, mobilidade. Incentiva a igreja a não ficar paradinha, né? Porque era assim que Israel ficava. Ficava lá, ia lá no templo, adorava, fazia o seu serviço de culto a Deus e pronto. Eles não tinham a visão de alcançar as pessoas. Os gentios, um ou outro, iam sendo agregados, nem sei porquê, acho que por próprio interesse da pessoa que queria buscar Deus, né? Mas não que eles saíssem apregoando, né? Então, essa mobilidade, você tem fronteiras culturais, né? Porque você encontra diferentes grupos linguísticos com diferentes valores culturais, valores sociais ali no meio em que eles vivem. Então, você, quando vai tentar chegar para um grupo de chinês, de venezuelano, de haitiano, seja lá o que for, você está transpondo uma barreira cultural e você vai fazer uma missão transcultural. Né? E você tem também fronteiras geográficas, que é o literalmente ir a algum lugar, para falar especificamente para uma pessoa ou um grupo de pessoas. E o fazer dos discípulos, né? Jesus disse, façam discípulos. É interessante porque, você vê que Jesus não falou, converte esses caras aí que eles são duros de coração. Não, ele falou de fazer discípulos. É rápido assim, num piscar de olhos, fazer discípulos, irmãos. Dá trabalho? Leva tempo e paciência. Basicamente, né? Por aí, né? Então vejam que Jesus falou, não é só converter não, vai lá e batiza o cara e tem lá uma sardinha, seja feliz, te encontro no céu. Não, é ensinar dia a dia, discipular, né? Corrigir, aquela obra de paciência. Eu vejo muito isso aqui no meio de vocês. Primeiro, pelo tamanho do grupo, isso facilita, né? Você lidar. Aí, como o grupo é desse tamanho, o que acontece? As pessoas se conhecem, têm mais abertura umas com as outras, tem mais intimidade, uma possibilidade maior de dar uma corrigida aqui, dar uma sugestão ali, dar uma orientada lá. Porque é assim que é a vida cristã. Isso, família. Exatamente. Família. Então, é muito interessante quando Jesus fala do fazer discípulos, né? Porque é realmente instruir, transformar para se parecer com Cristo. Não é só ir lá falar um negócio e tchau. Não, é para transformar mesmo. Glória a Deus por isso. Aí ele fala depois o quê? Para batizar no nome dele. E o batismo é aquela coisa pública, né? Que a gente sabe que publicamente a gente está dizendo para todo mundo, a partir de hoje eu estou assumindo um compromisso com Jesus. Então a gente, por exemplo, no trabalho do presídio, onde a gente ficou mais de 10 anos lá, nós tivemos a oportunidade de ver várias pessoas passando pelo batismo, né? E algumas pessoas a gente conseguiu manter contato depois de muito tempo e ver que essas pessoas refizeram suas vidas. Batizaram dentro do presídio? Batizaram dentro do presídio. Essas coisas praticamente não tem registro porque é muito complicado você tirar foto num lugar desses, né? Mas a gente tem algumas coisinhas guardadas lá e a gente costuma não mostrar porque é complicado, né? Antigamente não tinha essa coisa de direito de imagem, essa coisa nada toda. Então às vezes a gente tirava uma foto ou outra. Mas, irmãos, é você se dispor a ir, porque tem pessoas
pessoas querendo ouvir, né? Tem pessoas querendo ouvir, tem pessoas desejosas de render a vida a Jesus, mesmo dentro do presídio. Sim, exatamente. Porque ela chegou no chamado no fundo do poço, né? Como se fala no popular, e ela entendeu que a saída é só Jesus. Né? Que não tem outro caminho, que não tem outra forma de se transformar, de ser liberto. Porque muitos têm o desejo de mudar, mas não conseguem. Mas eu já tentei, mas eu não consigo. E aí a pessoa vai entender pelo agir do Espírito Santo que é Deus, que é o único capaz de transformar, de libertar e fazer com que a gente pare de agir como agia e passe a agir como novo homem, como nova criatura em Cristo. Né? E aí, ensinar, instrução contínua, ensinem esses novos discípulos. Né? Que era uma coisa que trouxesse alimento para o caráter, para a personalidade, não só uma palavra, você vai morar no céu, você está perdoado. Não, aquilo que é substância que te ajude a encarar a realidade, porque não é fácil, porque a sociedade não perdoa, a sociedade não está pronta para receber essas pessoas. A mídia até tenta falar e tal, mas a gente sabe que não, tem muito preconceito. Né? Infelizmente. Mesmo na casa de recuperação, onde a gente ajuda muitas vezes, a gente vê mulheres lá que vão e voltam, ela tem recaídas nas drogas, e voltam, e tenta de novo. E às vezes, depois da terceira, quarta vez, ela rompe o ciclo. Né? Ela rompe o ciclo, e aí ela consegue deslanchar e se firmar em Cristo e seguir sua vida firme com Jesus. Então, é aquilo que eu estava falando, uma obra de paciência. Né? Paciência. Mais ou menos assim como Jesus teve que ter com o apóstolo Pedro, né? Porque Pedro era um cara meio diferente, né? A gente sabe que Pedro tinha hora que dá umas bolas fora, a gente fala, mas por que Pedro podia fazer isso? Mas será que se eu não estivesse lá, não faria a mesma coisa que Pedro? Será que eu também não ia afundar na água? Será que eu também não ia cair fora e falar, não conheço Jesus não, eu estou fora, não quero sofrer? O que será que eu teria feito? Né? Então, nesse mundo, nesse reino dos filhos de Deus, a gente encontra pessoas que têm as mais diferentes histórias, como nós aqui, cada um tem uma história diferente. Né? E Deus trata com todos nós, sabe como nos ensinar, sabe como nos corrigir, como nos instruir. Né? E aí a ordem aqui termina com a garantia de que Ele vai estar com a gente para sempre. Para sempre. Seja meu discípulo, eu vou estar com você, a gente vai estar junto para sempre. Isso é maravilhoso. Né? Você começa a ter essa comunhão com o Senhor e você vai criando esse anelo, esse desejo de estar de fato com Ele por toda a eternidade. Essa semana eu estava ouvindo uma conversa num podcast onde uma pessoa falava assim, não, sem Jesus estou fora, não quero, que eternidade que é essa sem Jesus? Eu não quero nem saber. E é bem isso. Já pensou uma eternidade sem Jesus? Não, nem quero pensar. Né? Essa é que é a questão. Jesus disse lá em João 17:18, assim como tu me vieste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Aí eu coloquei um pedacinho de mundo aqui da África, só para a gente pensar no mundo. Né? Isso é o mundo. A gente pode ir lá. Ou a gente pode alcançar o nosso vizinho, ou o porteiro do nosso prédio, mas a gente pode ir lá também. Por que não? Se a gente se dispuser, se for o nosso chamado, se Deus disser que é para Ele, a gente vai. O que eu quero dizer com isso é, não limite. Ai, não vou falar com aquela pessoa. Ai, não sei falar com aquela pessoa não.
capacita a falar, a agir, a expressar o amor de Deus. Deus é quem nos dá a sabedoria. E antes da sabedoria, eu penso que vem uma coisa, antes de todo esse preparo que muitas vezes você precisa, por exemplo, para estar em lugares assim, é o amor. Porque se você não amar os perdidos, vai ser meio sem sentido e vai ser cansaço você ir a determinados lugares. Era fácil um presídio? Não, não era. Porque tinha dia que era complicado para entrar, dava vontade de desistir. Porque todos os obstáculos eram colocados. Na hora de fazer a revista, imagina. Essa Bíblia não pode. Por que você está carregando isso? Por que precisa daquilo? Cada hora era um trago, uma dificuldade, um funcionário mandado pelas trevas, digamos assim, para perturbar. E de tudo. Mas se você sabe por que você está lá, por que você foi lá, você aguenta o desaforo, a falta de educação, fica quieto, deixa ele falar. E vai e faz. Né? Mas você foi chamado lá para fazer. É como a gente, quando as 2 vezes que eu estive no Haiti, e eu ficava pensando, meu Deus, mas eu vou lá de novo. Eu não sei falar a língua deles, mas por que é que eu estou indo, né? Aquele rompante, apaixonado pela alma das pessoas. É coisa da minha cabeça. E depois que você chega lá e que você começa a perceber o quanto você pode ser útil, você fala, não entendo porque eu estou aqui. De fato, eu posso fazer alguma coisa aqui, pelas pessoas que aqui estão. Eu posso fazer diferença, né? Eu peguei isso aqui, gente, porque a hora que eu li, eu lembrei dessa comunidade de vocês aqui. Existe um movimento internacional, que é o movimento de Lausanne. Ele é um movimento que estabelece, digamos assim, diretrizes para que todas as agências missionárias e as igrejas do mundo, em que direção que elas têm que ir para evangelizar, digamos assim. Tá? Então, eles estabelecem orientações, né, de como evangelizar, que princípios, que pilares você tem que ter no evangelismo. Então, eles são uma organização que é referência nisso no mundo. E aí eu encontrei uma parte de um documento lá que diz assim: sabe-se que as pessoas que têm uma mentalidade do reino levam a grande comissão muito a sério na sua vida cotidiana. Amém. Ah, que lindo! Gente, eu falei a cara dos irmãos. Elas carregam a mensagem do reino, a vitória de Deus sobre o pecado e sobre Satanás com audaz convicção. Elas buscam realizar a missão do reino, a evangelização de todos os povos, até que o nome de Cristo seja conhecido e honrado em todo o mundo. Então veja que em cada ponto você tem a questão do reino. E este valor fundamental do reino é o que os impulsiona. Isso. Lindo, né? Eu achei tão lindo isso. Falei, gente, que mesmo, um presente desse texto aqui. Né? E eu coloquei um trechinho aqui para vocês. Por quê? Porque o que se odeia é isso, é o reino. Jesus não veio pregar, se convertam, se arrependam. Jesus falou mais de reino. O enfoque das palavras de Cristo era o reino. E aquele que é cidadão do reino entende que faz parte amar os perdidos e buscá-los para o reino. Então veja como todas as coisas se encaixam de forma perfeita e maravilhosa. Né? Vamos lá. Então, a quem Jesus estava falando naquela grande comissão lá? O povo fica discutindo, né? Sempre tem quem gosta de dizer que grupo A, grupo B, não, só os livros. Só vai Rodolfo, o irmão XY, porque são os livros. Eu não vou não. Não, aquilo lá é para todos nós. Veja que Jesus não está dizendo a quem especificamente. Ele está falando
Outros dizem no gerúndio, indo fazer. Olha, seja indo, a questão é que a gente vai e faz, seja no caminho, seja que vá de ponto A para o ponto B, mas vá, mas faça testemunho, mas fale. Eu tinha uma amiga, era muito interessante, ela falava que quando ela acordava, ela falava, Jesus, onde que está na aula hoje para eu falar do Senhor? E ela saía de casa com os coletinhos, e lá ela ia fazer as coisas dela. Ia para o supermercado, ela olhava assim, será que a pessoa está na fila? Será que a pessoa do caixa? Ela ia abordar de um jeito. Você não vai querer falar de Jesus para uma pessoa que está ali na rua, da mesma forma que você fala, sei lá, como um professor. Não que um seja menos que o outro, mas é que cada um é um tipo de vida diferente, uma forma de pensar e raciocinar diferente. Então, as maneiras de você abordar são diferentes. Então, você tem que tentar estabelecer um vínculo de conversa e pensar, como é que eu vou puxar Jesus aqui na conversa? Né? A pessoa está conversando, você fala, Jesus, como é que eu puxo o teu nome aqui no negócio? Né? É bem assim que é. Porque a gente tem que buscar ver essa oportunidade nas coisas. Nas universidades, pelo menos há alguns anos atrás, ainda existia um trabalho muito interessante da Aliança Bíblica Universitária, a ABU, onde eles procuravam focar exatamente isso. Né? Porque para você falar de Cristo para um cidadão que está se formando em uma universidade pública, talvez você precise conhecer de ciência, de tecnologia, de muitas outras coisas para você falar no nível dele e de poder te respeitar. Sim. A respeito da lá na igreja universitária, a gente nós temos um menino lá, o Gu, que ele é da Universidade da Unesp, e ele viu uma menina da ABU que ela não precisou evangelizar ele. Diz que ele olhou nela, viu Cristo nela, e aquilo transformou ele, dele aceitar Jesus, e ele começou a fazer parte da ABU, e ele foi batizado nos 20 dias. Sem conhecer Jesus. E a ABU lá, ela funciona com jovens determinados a cumprir a grande missão. Tem que ser muito corajoso para servir Cristo hoje dentro de uma universidade. Amém. Então, esse é um outro mundo. Né? A gente tem pequenos mundos dentro da nossa sociedade. Esse é um deles. Tá? Mas vamos lá. Então, a gente está falando aqui do Espírito Santo, que é Ele que nos capacita a fazer a sua vontade. Vocês vão receber o poder do Espírito, que vai descer sobre vocês para ser minha testemunha em todo lugar. Em Jerusalém, em Samaria, em todo lugar, até os lugares mais longe, os mais longínquos cantos aí do nosso planeta. Né? Por quê? Porque nós estamos falando ainda de missões, de nações, por isso a importância da questão dos distantes da terra. E aí, para onde é que a gente vai? Para o vizinho, para o parente? Essas pessoas estão próximas, mas elas podem ser pessoas que a gente gosta, mas podem ser pessoas que a gente não gosta muito, porque é só parente que a gente vai gostar. Ué, é verdade. Você gosta de todos os seus parentes? Eu não sei. Não vou falar nada, mas não sei, né? Então, a gente tem que falar para eles também. Pode ser que ele não seja uma pessoa muito legal, mas a gente vai ter que falar. Né? A gente vai procurar essa testemunha para eles também. Compartilhar com quem está perto, no trabalho. Gente, ser testemunho de Cristo no trabalho nem sempre é fácil, não. Né? Porque a gente muitas vezes é perseguido porque é obra do Senhor. E às vezes você chega num lugar novo para trabalhar,
E você nem fala nada ainda que você é crente, que nem deu tempo de conhecer as pessoas, mas alguém olha e percebe que você é. E aí o negócio começa. Uma vez eu fui transferida para um lugar, e quando eu cheguei lá, a chefe olhou e depois veio e falou para a minha chefe. Ela veio para tomar meu lugar. Eu não estou nem sabendo de nada, eu só quero trabalhar quietinha e deixar no meu canto, né? Aí a minha chefe falou para mim, não, ela só estava querendo um novo lugar para trabalhar. Sempre que ela podia, ela me perseguia. Então, essas coisas acontecem, mas a gente tem que procurar ser testemunha para isso também. Difícil. Quem sabe de que eu estou falando. A cara da mulher assustada. A mulher, a gente se aposentou, ela aposentou, blá, blá, blá. Ela teve um câncer, ela quase morreu, ela se recuperou. E agora, de vez em quando, o grupo dos aposentados, como a gente chama, vai almoçar, né? E botar as fofocas em dia. E ela, toda vez, ela fica na minha frente para almoçar. Aí a gente tira a foto lá e eu mando para ele. Mas de novo ela sentou na sua frente. Eu falei, Deus está fazendo coisa. Porque ela viu que não era nada daquilo que ela falava, não queria o cara dela. Estava trabalhando. Né? Não me interessava. Né? Então, é compartilhar com todo mundo. Quem está perto, quem está longe. E como a gente tem que depender do Espírito Santo? Olha, eu vou falar para vocês. Quanto mais você vai indo, vai buscando fazer alguma obra, algum trabalho para Cristo, você percebe o quanto você precisa dele. A gente pode ter o conhecimento intelectual, saber as palavras, mas se não tiver a vida que o Espírito Santo dá para essas palavras, o nosso cachorro, sem graça e pouco resultado tem muitas vezes, né? Obrigada, não. Vamos lá ver um pouquinho mais da nossa grande comissão. Por que a gente tem que ir aos povos? Como eu falei para vocês, na linha do tempo, em toda a Bíblia, Deus está querendo dizer que Ele quer salvar todo mundo. Então, eu coloquei aqui só 2 exemplos do Antigo Testamento. A terra vai se encher do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Não é que a terra, o terrão, a terra, não é só isso, né? A terra, gente, a terra povos, a terra nações, né? E salvo, as nações temerão o nome do Senhor e todos os reis da terra temerão a sua glória. Então veja que mais claramente fala de nações, de povos. Todos vão conhecer. Mas se a gente não for lá falar para eles, como é que eles vão conhecer? Vai descer um passarinho do céu, a pomba do Espírito Santo vai lá. Não vai, irmãos. Somos nós que temos que ir. Eu tenho ouvido umas coisas interessantes acerca de missões, temas culturais. Eles dizem, bom, se a gente não pode ir até os libaneses, os iraquianos, os afegãos, eles estão vindo para o Brasil. Então vamos aproveitar que estão aqui mesmo. A gente não pode mandar eles de volta para a terra deles. Então vamos falar de Jesus para eles. Tem uma moça no Instagram, eu comecei a seguir ela por causa da língua inglesa, ela é britânica, ela mora no Brasil há alguns anos, e uma das primeiras coisas que aconteceu com ela quando ela chegou aqui no Brasil foi que ela começou a perceber que aqui as pessoas falam muito a palavra Deus. Deus te abençoe, vai com Deus, se Deus quiser. E ela começou a ficar intrigada com esse negócio que tanto brasileiro fala Deus para cá, Deus para lá. E aí Deus foi usando esse negócio todo e por fim ela se converteu. E ela falou, agora eu não vou mesmo embora no Brasil, que aqui eu encontrei Jesus. Então veja que às vezes uma simples palavra, Deus te abençoe, vai com Deus, que às vezes a gente pode até falar no piloto automático, mas para quem está recebendo pode soar diferente.
quando eu ouço ela repetindo isso, ela não se cansa de repetir isso nas redes sociais. Ah, ela é xingada, as pessoas ficam bravas com ela, que é ridículo, ficam falando de Jesus, ela não está nem aí. Nem aí. Então, vamos lá, queridos. E aí, no Novo Testamento, a gente tem aquela passagem conhecida do Apocalipse 7:9, né? Depois disso, viu que é uma imensa multidão. Mas quem era esse povo? De todas as nações, tribos, povos, línguas, diante do trono do Cordeiro. Amém. Caderno, lápis, brinquedinho, você acessa a criança. E através da criança, quem está atrás? Papai e mamãe. Além de que você pensa, eu vou trabalhar com essa criança, ela vai receber os valores de Deus, e ela vai passar a se comportar diferente, e ela vai ser a diferença no meio que ela vive nesse lugar. Porque tem isso também. Tá? Então, quando você olha para uma criança, a gente tem que ver um grande potencial. Oi? Aqui, ó, deixa eu ver se essa irmã aqui é a Rosângela. Ela é a mãe de um jogador brasileiro de futebol que está na seleção agora, né? Ele está na seleção. E ele também é crente, graças a Deus. Mas ele é um rapaz assim muito tímido, né? Ele fala, meu filho, você é muito tímido, você tem que falar mais, né? E ele não gosta nem de dar entrevista e tudo mais. Mas nessa segunda vez, essa foi a segunda vez que eu fui ao Haiti. E nessa segunda vez de novo, a minha mala, que era maior, foi escolhida para carregar uma montanha de chuteira, né? E quando chega no aeroporto, vai passar lá, está acima do peso. Aí o cara olha para mim, eu só tenho essa mala que é tão pesada, né? Chuteira. Mas já vai trazer isso de volta? Não, vai ficar tudo no Haiti. Acabou, pode passar. Todo mundo ajuda, né? Todo mundo ajuda. Mas para a Rosângela foi uma experiência muito interessante, né? Porque, como a maioria de muitos jogadores de futebol, eles vêm de uma origem simples, de uma origem humilde. Hoje, graças a Deus, estão bem de vida por conta do futebol, né? Que o Fábio sempre joga fora há muitos anos. Mas vejo que eles não perderam a essência de ter um coração que doa, que ajuda, né? Então, o filho dela, ele ajuda no time lá na África, com algumas coisas e tal. Então, é isso que a gente não pode perder. Se a gente saiu de uma origem humilde, ou para uma condição melhor de vida, não pode esquecer, né? Que foi Jesus que te permitiu isso, foi Jesus que te deu esse dinheiro, essa bênção, foi Jesus que te levou a uma condição melhor de vida, e lá nesse lugar que você está, você vai ter acesso a pessoas que também precisam ouvir, os altos empresários do futebol. É um outro mundo, gente, é um outro mundo. Então agora o Fábio joga no país lá do mundo árabe. Aula. E vou tentar falar E lá eles têm umas reuniões, eles buscam fazer umas reuniões, como se fosse uma espécie de confraternização entre as mulheres, e ela vai para lá e ela fala de Jesus nessas reuniões. Então, são mundos que estão sendo alcançados, por quê? Porque Deus está abrindo essa porta. Deus deu essa condição da pessoa estar lá e poder falar de Jesus, não se envergonhar do nome dele. Então, são pessoas que não vão dificilmente talvez entrar na igreja. Porque elas vivem de um lugar para o outro, viajam. O mundo deles é muito diferente.
A gente nem tem ideia, mas a pessoa tem o cozinheiro dela na casa dela, o nutricionista, a academia dentro de casa. É outro planeta, gente. Né? Então, a palavra tem que chegar até eles. O que eu estou querendo dizer com tudo isso? É que a gente tem que estar aberto para entender que as coisas de Deus são grandes. O mundo é vasto, que há muitas oportunidades, muitas coisas diferentes. A gente não pode se limitar a ficar, é só assim. Né? Nós dois, Zé e eu, vivemos num mundo ali onde as pessoas são muito assim. O mundo é só isso. Né? E a gente tenta falar para eles, não, o mundo é muito mais. O mundo é amplo. Deus é ilimitado. A Bíblia diz que é a multiforme graça de Deus. Né? Então veja que é sem fim, sem limite. Não dá para imaginar as formas como Deus pode fazer. Não dá. É isso aí. Né? Mas vamos lá. Aí eu tirei uma foto de uma casinha para vocês terem ideia de como é uma casinha no Haiti. 4 paredes, um cômodo lá dentro. A cozinha geralmente é para o lado de fora. Aí onde fica o banheiro? Que banheiro? Não há banheiro. Nenhuma casa tem banheiro. Né? Não existe. Aí é assim que é. No meio do campo, você vai lá, você levanta as 4 paredes e fica lá. Tá? Não tem banheiro. Por exemplo, aqui é o outro lado. Não é assim. Põe água numa bacia ali do lado de fora mesmo. É isso. Né? Porque não tem vazio de água, tem que buscar água sei lá onde. Não tem esgoto, não tem luz, não tem nada. É assim que é. Você imagina que também eles devem comer pra caramba, né? Eles devem ter um monte de comida na geladeira, né? Nem geladeira tem. Mas aí só para você, a gente se distrair um pouquinho, que essas fotos às vezes a gente fica meio pirando um pouco. Na primeira vez que eu fui para o Haiti, a gente fez uma reunião antes da viagem, aí tinha uma lá, toda mais assim chique, aí ela, Fio, mas eu vou precisar fazer escovinha no cabelo lá. Aí a pastora que estava organizando o grupo falou, Fio, a energia elétrica é para a geladeira quando tem energia elétrica, então esquece a chapinha. Mas então vou tomar banho frio? Minha filha, o problema é banho frio. É graça que vai ter banho. Né? E tá bom demais. É a verdade, né, irmãos? Dentro da graça tem banho. Ou força um calorão lascado. Você está derretendo de calor? Tá ótimo que o banho é frio. Uma bênção. Né? Mas é assim, as casinhas são isso. Isso é uma condição social que muitas vezes é decorrente de quê? De um governo enfraquecido. São governos fracos. Quando você olha para o Haiti, quando você olha para a maioria das nações da África, são governos fracos, corrompidos, totalmente corruptos, milícias é que mandam. Por isso que é aquela bagunça, aquela matação de gente para lá, para cá. É por isso. Porque o governo não tem força para nada. Então são nações que eles precisam das nossas pessoas. Né? Amém. Eles precisam, são carentes de tudo. Dignidade. Sim. Imagina. Você acha que as pessoas têm a roupa de baixo para vestir? Não tem. Não tem. Onde que vai achar isso para comprar? Não tem.
falta energia, eu lá tentando tomar banho, eu cheguei, Marcos, a água tá fria! Como assim? Precisa de água quente pra tomar um banho! Aí você olha essa situação, aí você fala, meu Deus, né? Para tudo. Você tava lá no seu chuveiro, né? Ficou um pouquinho frio, você já grita pro outro lá e aqueceu o negócio, né? E aqui, assim, às vezes não tem nenhuma água, né? Tem que esperar quando tem, né? Quando vai buscar um banho frio. Eu acho que são coisas mesmo pra gente, né? Até voltar e se repensar também, né? Muitas coisas, né? Exatamente isso. Esse tipo de viagem serve para isso também. Essas experiências fazem a gente perceber como é que a gente é tão abençoado, ainda acha coisa que está faltando. Ainda acha. Não, eu podia ter mais aquilo, mas aquilo podia ter sido melhor. Né? Todos nós temos esses 5 minutos aí. Da natureza da gente. E aqui tem um transporte público aqui bem legal, né? Aí, esses negócios que vocês estão vendo aqui, ó, tá vendo esses negócios aqui? Não é enfeite não, isso aqui é a fita adesiva colada no vidro do carro que a gente estava, porque o vidro estava caindo. Mas tudo bem, o motorista conseguia enxergar, tá? Fiquem tranquilos. Aí, isso aqui a gente socado lá dentro, mas tá bom, né? O negócio por um pouco, né, Carlinhos? Mas ele quase caiu um dia lá no capital. Sentou na ponta, o negócio deu um pulo, porque os caras às vezes dirigem 2 rodas em cima da calçada, 2 rodas na rua, e o caminhão vai assim, né? Aí pula, né? É. E o negócio pula feito um cavalo, é um negócio louco, né? Mas tá tudo certo, a gente vai cantando e fica feliz da vida, porque Deus é muito bom com a gente. A gente e você chega no orfanato às vezes 10 horas da manhã e ninguém comeu nada porque não tinha nada para comer. Né? Então, a gente é muito abençoado. Deus é muito bom para nós. Aqui uma foto de um menino, essa foto me impressionou um pouco e eu resolvi colocar para vocês. Os meninos geralmente são carecas porque eles têm sarna na cabeça dos meninos. Né? Então rapa a cabeça deles todos, passa aquele negócio de ficar branco, parece um tal. Né? E você vê que ele tem um olhar triste. Né? Ele não é uma criança alegre. As crianças são alegres quando elas estão brincando, mas assim, quando você pega ela ali paradinha dela, ela é uma criança triste. Não tem muito por que se alegrar. Ali ainda tem uma panela de comida. Nesse dia tinha comida nesse lugar. Graças a Deus. Enquanto as forças de paz da ONU estavam no Haiti, isso foi até 2017, que foi a Copa. Eles ajudavam muito. Né? Então, às vezes, a gente ia lá no quartel, pegava o que sobrava da comida e levava. Um monte de coisa, né? Depois eles foram embora e aí não teve mais essa ajuda. Era uma fonte de auxílio muito grande. Infelizmente isso acabou, né? E aí o Haiti ficou mais vulnerável ainda às gangues, né? Porque os bois azul, como era chamado, né, controlavam um pouco a desordem. Mas aí o negócio desandou de vez. Aí acho que foi 2018, eles estão em 2019, eles mataram o presidente e foi assim a coisa, né? Foi só escalando a violência, né? E alguns missionários vieram embora, porque ficou muito perigoso, poucos ficaram e procuraram ir mais para o interior, porque na capital é mais violento sempre, né? Eles procuraram ir mais para o interior, mas fica muito difícil, irmãos. Muito difícil, né? Porque o missionário é estrangeiro. Então, quando tem que sequestrar para conseguir dinheiro, sequestra primeiro o estrangeiro. Se for branco, cobra mais caro. E assim vai, né? Que foi o que aconteceu. Oi?
Valia muito dinheiro. Ai, meu Deus. Você é branca lá, minha filha. Você é vendida cara lá. Bom, mas uma das vezes lá tinha um irmãozinho mais fortinho. Gente, que ele fofinho assim, moreno. Aí andava na rua, todo mundo pegava nele, punha a mão nele. Falava, mas que rã é isso que todo mundo fica apertando esse moço? Ai, ele pensa que eu sou rico porque eu sou gordinho. Porque não tem comida. Se ele tá gordinho, é porque ele tem dinheiro. Entendeu a lógica? É, irmão, o negócio não é brincadeira não. Isso aqui foi uma visita que a gente fez num hospital. Esse hospital é cuidado por freiras das Filipinas. E a gente foi lá só para conhecer o que era. A gente chegou na hora da comida e são só crianças com N deficiências. E aí as freiras falaram, ajuda a gente a dar comida para as crianças, né? Então a gente tinha um pátio lá grande e as crianças com N doenças, que muitas delas, se tivesse um fisioterapeuta para dar um pouco de mobilidade, para ela ter dignidade, pôr a colher de comida na boca, estaria maravilhoso. Então você fala, santo Deus. Até onde vai a maldade dos homens? Por isso que a gente tem que orar pelos pobres. Não podemos esquecer. Tá? Não podemos esquecer. Aqui foi um dia de festa que a gente fez na base missionária. E a gente fez brincadeira com as crianças. E nesse dia a gente conseguiu um recorde. A gente serviu 350 pratos de comida. Foi muito legal. E nessa vez tinha uma dentista junto, foi levado no consultório odontológico móvel, né? E ela procurou atender primeiro os missionários, depois as pessoas que eram frequentadoras ali do lugar, da base missionária, né? Que estavam se convertendo. Lógico que no consultório odontológico móvel você só vai serviços básicos, né? Mas deu para dar uma aliviada na dor de dente de muitas pessoas, né? Então esse é um dia de festa, um dia de alegria, e foi pregada a palavra, né? Sempre de forma muito lúdica para alcançar as crianças, que, como eu falei, o objetivo do trabalho do ANTI sempre foi. Havia uma escola lá que estava funcionando, mas a escola teve que ser abandonada por conta da violência, né? Ficou fechada. Ninguém mais teve condições de dar continuidade e ficou tudo lá abandonado, tudo largado. Até uma das igrejas que a gente visitou, né, do pastor Belândia, eles estavam em construção e eles tiveram que abandonar a igreja e ir embora da cidade. Ficou tudo lá. Então, irmãos, são pessoas que ficam sem terra, né, digamos, sem ter o seu lugar, sua casa, suas coisas. Elas perdem tudo e elas têm que sair correndo para salvar a própria vida, né? Então a gente é muito abençoado no Brasil. Por isso que a gente tem que orar para os nossos governantes, para a gente continuar sendo abençoado como nós somos, para Deus sustentar todas essas coisas com as suas mãos, para Deus ter justiça, enfim, tudo que fala na política. Mas as boas novas a respeito do mundo serão anunciadas em todos os lugares, para que todas as nações ouçam, então virá o fim. Então virá o fim. O fim uma hora vai vir para todas as nações, para quem vai com Cristo, para quem não vai com Cristo. Uma hora todas as coisas vão cessar, né? E aqui é reafirmado de novo pelo próprio Senhor que essas boas novas são anunciadas ao mundo, a todas as gentes. Não importa se são feios, fedidos, sem dente,
muito cheirosa, simpática, educada, né? Ah, para o negócio, né? Vamos tomar um cafezinho ali no shopping, sentar, né? Bater um papo. Parece que é até mais fácil de evangelizar, né? Mas o outro lá que não toma banho, que tem sardinha na cabeça, também precisa. Esse também precisa. Né? Esse também precisa. O que está no presídio, na casa de recuperação, todo mundo precisa. Né? Porque Deus ama todos nós igualmente, como o Antônio bem frisou aqui já hoje. Né? Alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer comentar alguma coisa? Perguntar? Pois não. Eu fui mordido por esse mesmo. As pessoas que estão sabem disso, né? Meu coração está nisso já há bastante tempo. Também acumulei algumas experiências. E eu fiz algumas viagens fora. E de um tempo para cá eu comecei a olhar para o Brasil, uma região muito específica que a gente faz, né? Fazer missões transculturais, tem que viajar. Mas tem uma região aqui perto nosso, que a gente chama de, em missões a gente chama de África Brasileira, que é o Vale do Jequitinhonha. Ela é um conglomerado de 8 municípios que pega ali mais ou menos o norte de Minas Gerais e o sul da Bahia. E é considerado a região mais miserável do Brasil. Não se chega a nível de poder municipal, não se chega basicamente nada nessas cidades. E o roteiro sexual de exploração infantil é muito alto também, por conta das estradas que cortam essas regiões e as famílias próprias põem as crianças para se venderem ali para os caminhoneiros. E eu tive a oportunidade de estar nesse lugar. Né? Depois de ter conhecido 4 cidades em Moçambique, a gente pensava que estava longe da gente ver, né? Ou no Haiti, que é um pedacinho da África fora na América, fora da África, enfim. Eu consegui ver essas coisas, por exemplo, em Mendoza, né, que é uma cidade perto das cordilheiras ali na Argentina, que passa para o Chile. É um roteiro que eu fiz muito assim, no caminho. E você nem pensa que encontrar coisas assim na Argentina, né, cidades muito pobres, ou no Chile, né, que é um país pequeno, mas que tem algumas regiões. Então, quando você falou daquele texto que a gente estava brincando hoje de manhã no café da cantina, sou quase uma exegeta, né? A gente gosta de ficar brincando com o id ou indo, né? Mas o indo ajuda bastante a gente, né? Porque a gente fala assim, mas então a gente tem que programar um dia para ir. O id, né? É como se a gente tivesse que programar um roteiro para ir. Mas o indo facilita um pouco, porque isso está mais relacionado à sua própria forma de vida. Enquanto você estiver indo fazer qualquer coisa que você estiver fazendo, é nesse momento que Deus vai te usar. Então, não é um planejamento seu, é um planejamento de Deus. Né? Quando você está conectado com a grande missão, com a grande comissão, você vai para o seu trabalho, mas no caminho vai acontecer alguma coisa, uma necessidade de você mostrar Jesus para alguém. Então, não é uma coisa planejada. O Felipe e o eunuco, né, ele só queria ir para uma cidade, pegou uma carona. Olha o tanto de coisa que aconteceu numa simples viagem. Todo o processo de evangelismo, batismo aconteceu numa viagem, né? Entendeu? Então, não teve uma programação. Então, a gente gosta muito desse texto, indo, faça discípulos, né? Para a gente não ficar a mente da gente trabalhar muito em cima dessas coisas, aí você acaba atrapalhando o processo. Então, apenas continue sendo livre, deixa Deus te usar aonde você for e a coisa vai acontecer. Eu queria complementar isso. O Edson falou, né, que eu tenho esse desejo no coração de um dia fazer isso, sabe? E tem Deus me exorta no dia a dia, sabe? O quanto eu ainda não fiz no dia a dia. É isso que ele está falando, né? Ele me mostra muito essa realidade próxima, porque você fica pensando no id,
Aí você fica pensando na condição financeira, de sair de um país, ou de ir para o interior do Brasil, né? Nessas regiões que ele falou. E até no seu deslocar, né? Você precisa se preparar em relação a tempo, estrutura com o marido, com casa, né? Tudo isso, com filhos. E a coisa muitas vezes está muito próxima, sabe? Eu vou caminhar ali na USP às vezes, né? E eu vejo os jovens, né? Eu falo, Senhor, quando você vai liberar essa consciência em todos nós? É para liberar? Eu acho que já foi liberado, né? Senhor, mostra como fazer, né? Ou então, quando eu vou para o centro de São Paulo, isso que você falou é outro universo, né? Que você vê lá na África. Quando você está no centro de São Paulo, na miséria ali, andando na Sé, indo para 25, eu gosto muito de andar a pé ali, sabe? Gente, é outro mundo. Para essas pessoas que estão vindo de outros países, sabe? Aí você fala assim, como a gente precisa colocar essa realidade de Cristo, né? Da palavra viva, né? A gente precisa encontrar os meios para falar. As nossas bocas não podem ficar mais amarradas, né? E um dia eu tive essa experiência de ir na 25, na Liberdade, e tinha um pessoal de uma igreja que eles estavam fazendo essa missão, né? Até você falou de batizar nos presídios. E eles falaram, amanhã vai ter batismo, vem. E aí tem encontro aqui, eu falei, não vou conseguir vir. Mas eu falei, como vocês fazem batismo? Aí eles, não, a gente leva uma banheira inflável, a gente enche de água e jarrinha na cabeça. E eu falei, o pessoal vem, são batizados, são convertidos, sabe? Então, eu acho que a gente precisa assumir isso, entendeu? Porque tá perto, tá na nossa rua, tá na nossa cidade. A gente precisa assumir essa responsabilidade diante de Deus. Aí Deus depois vai colocar coisas maiores, né? Amém. Então, eu queria falar assim, que bom que Deus o Senhor está motivando, né, a gente, colocando esse desejo no nosso coração, esse ide, porque é um mandamento dele. Vá, né, vocês vão. E a gente, às vezes, do nosso lado, como você falou, um vizinho, e a gente não fala de Jesus. E a gente tem que falar das maravilhas de Jesus. Todos têm que conhecer Jesus, né? E às vezes a gente não fala. Não precisa realmente ir lá na África, no Haiti, mas igual você falou, no centro de São Paulo tem tudo isso. Tem muita gente que precisa. As pessoas estão famintas de Jesus. E eu dou glória a Deus por Ele ter aberto nossos olhos para isso. Porque nós nunca fomos ensinados para isso. Isso era para os outros, não para a gente. Então, assim, agora eu vejo que a gente tem que ir. O Senhor colocou, despertou. Então, assim, não dá mais para ficar calado. Não dá mais para ficar no nosso cantinho. Eu estou recebendo de Jesus e tá bom. Eu estou crescendo na palavra dele. Mas e o do seu lado? Ele não está. Então, você precisa falar. Eu pensei assim de pedir para o Zé também fazer algo bem prático para nós, né? E a gente vem aqui no meio, eles vão pôr as mãos sobre nós, nos abençoar. Espírito Santo, né? Porque nós queríamos muito que esse tempo aqui que nós vivemos no encontro, nós tivemos experiências com ele. E eu acho que isso que a gente viveu aqui de manhã, essa manhã, faz parte daquilo que ele queria nos mostrar. E é tanta coisa que a Tânia ficou falando aqui. Ela já começou explicando que os judeus, né, eles achavam que o mundo era só deles, né, que o Deus era só deles. E a gente viveu isso também, né, achando que o Deus era só nosso, o nosso grupo, éramos muito sectários. E aí aos poucos Deus foi transformando isso no nosso coração, né? E eu vi uma ministração assim, dessa manhã, tipo,
um soco no nosso estômago mesmo, né? É se mostrar, olha, você precisa sair da sua zona de conforto, né? Você é tão abençoado, né? Você tem tanto, e vai reter tudo isso para você, né? Vai guardar tudo isso no seu coração. Há tantas pessoas assim, que têm tanta fome de conhecer a Deus, e se Deus não tiver alguém que fale, né, Ele próprio vai falar, porque Ele ama muitas pessoas, né? Ele ama muita gente, tanto que estamos aqui. Pelo fato de termos sido tão amados por Ele, Ele nos chamou, nos libertou, nos salvou, e isso está no coração dele para todos, porque como fala Jesus, né? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? Não é só da gente. E o mundo é muito mais do que nós, né? Nós temos, claro, nosso mundo particular aqui dentro da gente, que é um mundo, mas a gente fala de um mundo, né? Que são aquelas duas mãos lá que foram projetadas no início. Então eu sou muito grato a Deus por essa manhã, né? Pelo Espírito Santo dirigir as coisas de uma forma tão legal, né? Que a gente tem ido lá, conversado sobre tantas coisas, à mesa com eles, sobre missões, e aí falou, não, a gente na nossa comunidade precisa ouvir essas coisas, né? E aí eles vieram aqui ministrar a nós, depois de uma semana acamados, estavam uma semana de cama, né? E aí, hoje estão melhorzinho um pouco, né? Deu umas perebas ali lá para uma vacina da gripe. Foi, né? Então eu senti assim, né, de aproveitar que eles estão aqui e eles nos abençoarem, né? Assim, a gente fica aqui no meio, a gente fica adorando, né? Vocês podem ir pondo as mãos sobre nós, né? Queremos que essa palavra seja selada no nosso coração mesmo, né? Que isso, sei lá, de repente, né, represente mais um recomeço aqui para nós, né? Parece que às vezes Deus precisa resetar algumas coisas dentro da gente, né? E colocar as coisas dele, né? E impulsionar a gente. Agora vamos embora, né? Vão indo cumprir o meu índio. Muito legal, então vamos fazer isso. O pessoal que é da casa sabe que eu tenho uma relação antiga com o nível da capoeira, né? Inclusive esse ano, vou fazer 45 anos que eu estou nisso. E quando eu entrei lá para quadrangular, né, para Giane lá, foi a época que eu entrei numa crise existencial por causa de capoeira e igreja, né? E um pouco depois eu fui estudar um pouco o assunto, né? Acabei fazendo um curso de teologia, depois, enfim. Aí quando chegou nos anos 90, eu era professor de capoeira, foi um dos primeiros a ter acesso a passar a dar uma aula de capoeira dentro de uma igreja evangélica. Na época, no início dos anos 90, isso daí era uma coisa impensável. Bom, passado muito tempo, e acho que coisa de uns 15 anos atrás, a gente encontrou alguns amigos da antiga que também tinham se convertido. E a gente começou a fazer um evento no Brasil chamado Encontro Nacional dos Capoeiristas de Cristo. E eu tenho lá, o último evento foi em Betim. Em Betim, agora, há uns anos atrás, em Betim a gente fez um último encontro. E eu tenho dentro de uma roda de capoeira, tem imagens, vídeos e fotos. Depois de jogar e ouvir uma mensagem, alguns capoeiristas vêm para a roda, se ajoelham recebendo Jesus como seu Senhor e Salvador. Nesses eventos, a gente tem usado a capoeira como uma ferramenta de evangelização. E aí eu pensei em compartilhar isso, né? Porque assim, não é pela capoeira, né? Eu já fui capoeirista, mas hoje não é pela capoeira que eu estou nisso, é que eu continuo nisso, mas pelo potencial que a capoeira tem de aglutinar, juntar pessoas e te dar a oportunidade de falar do amor de Deus. Então quando você vê uma foto
de um monte de marmanjo ali ajoelhado, o povo ali com o berimbau na mão, e tudo, fazendo uma oração contrastante com aquilo que a gente está acostumado a ver. Mas isso é uma coisa que glorifica a Deus, né? Você usar uma ferramenta, qualquer habilidade que você tenha, que possa ser usada para falar do amor de Deus. Né? Isso é estratégia, né, de missões, é uma estratégia missionária. Eu queria compartilhar isso porque as pessoas têm a capoeira como olha uma coisa esquisita, né? Não está bem posto isso nas ideias, e um preconceito envolvido, né? Mas hoje a gente tem essa experiência para contar, de que a capoeira ela também evangeliza. Tem vários hinos, né? Corinhos que a gente toca na roda de capoeira, né? Alguns que já foram feitos inclusive para louvar a Deus ao som do berimbau. E a gente está vivendo essa experiência ultimamente. Eu queria compartilhar isso, aproveitando o momento missionário aqui. Que não deve ter, pensa que é o som, o ritmo, sim, é para evocação de espíritos aí, esse negócio aí que desmonta os nossos preconceitos, graças a Deus por isso, né? Então vamos fazer isso, ó. Zé e Antônio vão ficar aqui para pôr as mãos sobre nós, e eu realmente desejo que essa chama que arde no coração deles, pelas nações, pelo IT, eles consigam, nesse gesto simples, né, de pôr as mãos sobre nós, ministrar isso no nosso coração, no nosso espírito, que isso é o nosso desejo, né? Seja algo bem espiritual, não só mais algo que tenhamos ouvido, mas que realmente é algo que mude o nosso coração, nos impulsione, que seja obra do Espírito Santo. Não é esforço próprio nenhum, que não vale de nada, né? E aí então vamos fazer o seguinte, todo mundo fica de pé aqui nesse meio, tá? Por favor. E conforme eu vou receber a imposição de mãos, aí volta a sentar para eles não abençoarem as pessoas repetidamente. Tá bom? Chega mais, só se você não quiser. Deixa eu passar. Vamos cantar aí, João? Deixa eu passar. Escolhe um aí para nós. Isso, então tá bom. Quem não for recebendo a posição de mãos, vai ficar cantando, orando, esperando a sua vez, e depois vai ser prático aqui. Tá bom?